Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a terceira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Bom, hoje o dia foi muito movimentado, né? Tanto que estamos chegando aqui com a nossa terceira edição de giro de notícias para falar de mais uma contratação muito bem encaminhada, né, pelo Vasco da Gama, o Vasco bem próximo aí de finalizar a contratação de um volante chileno. Enfim, você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Orediano, vamos falar sobre o clássico, né, contra o Flamengo. O Vasco já começou a venda de ingressos, né, para essa partida, para o Clássico dos Milhões, que vai ser realizado no estádio do Maracanã. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando aqui da 1xBet. Você sabe que pode vir aqui no comentário fixo que tem o link da 1xBet. Você clica, é direcionado para o site deles e lá você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Você utilizando o nosso código promocional, o seu primeiro depósito lá no site da 1xBet vai dobrar. 1xBet, parceira aqui do canal Machão da Gama, o link está no comentário fixo. Bom, meus queridos, o Vasco vai enfrentar o Flamengo no dia 4 de fevereiro, né? No domingo, dia 4 de fevereiro. O próximo domingo, sem ser amanhã. E o Vasco já iniciou a venda de ingressos, né? O Vasco é o mandante para essa partida e nesse momento a venda de ingressos está disponível apenas para a torcida vascaína, né? E até o momento, mais de 15 mil ingressos já foram comercializados para o jogo contra o Flamengo. Ou seja, mais de 15 mil vascaínos já garantiram a sua presença, né, nessa partida no Clássico dos Milhões contra o Flamengo. O estádio será dividido de forma mista, né? Setor Sul, Vasco da Gama, setor Norte, torcida do Flamengo, Leste e Oeste são setores mistos, né? Onde a torcedores de dois clubes podem permanecer, como acontece, né, em praticamente todos os clássicos entre Vasco e Flamengo. Nesse primeiro momento, apenas torcedor do Vasco pode comprar os ingressos, então se você ainda não comprou, corre lá no site do Sócio Gigante e compre esses ingressos, né? Vamos lotar aí os setores mistos e fazer com que o Maracanã seja completamente vascaíno, né? Para esse jogo contra o Flamengo. No primeiro dia de vendas, mais de 15 mil ingressos vendidos para essa partida Vasco e Flamengo no dia 4 de fevereiro no estádio do Maracanã. Bom, vamos atualizar aqui a situação de alguns negócios, né? Vai e vem aí do mercado da bola em relação ao Vasco. Vamos falar primeiro de Orediano, né, que não vai ficar no Vasco para essa temporada. O jogador manifestou sua vontade de sair, né, de deixar o Vasco, pediu para ser negociado. O próprio Ramon Dias confirmou essa informação ontem em entrevista coletiva. E a informação do Globoesporte.com é que diversos clubes do futebol brasileiro já fizeram sondagens pelo meio-atacante Orediano, que pediu para sair do Vasco. Porém, a vontade do jogador argentino é deixar o Brasil. Ele não quer ficar no futebol brasileiro. Então nem adianta, né, outro clube brasileiro fazer sondagens aí pelo Orediano. O Vasco vai tentar envolver o jogador em alguma negociação, talvez com algum time lá do futebol argentino, afinal de contas ele quer voltar para a Argentina. Hoje mais cedo o Vasco finalizou duas contratações, né? O goleiro Kehler, que vem por empréstimo junto ao Internacional, e o lateral esquerdo Vitor Luiz, que estava no Curitiba e vem em definitivo, né, para o Vasco da Gama. Foi inclusive tema do nosso último vídeo aqui no canal Machão da Gama, esses dois jogadores que estão chegando aí no Gigante da Colina. O Kehler para ser o reserva imediato do Léo Jardim e o Vitor Luiz para ser o reserva imediato do Lucas Piton. Além desses dois jogadores, o Vasco está acertando a contratação do volante Galdames, do Genoa, da Itália. A negociação por Pablo Galdames, não sei se a pronúncia está correta, né? Se é Pablo Galdames, se é Pablo Galdames, enfim. Quando o jogador chegar, a gente vai descobrir a forma como ele prefere ser chamado. Mas a negociação avançou nas últimas horas e o Vasco acertou essa contratação do volante do Genoa da Itália. Ele é aguardado no Brasil nos próximos dias. O negócio não vai inviabilizar a compra do volante Juan Sforza, que tem acerto encaminhado também com o Vasco.
O jogador de 27 anos tem contrato até junho de 2024 com o Genoa da Itália. A negociação envolve compensação financeira, mas é facilitada pelo fato dos dois clubes, pertencerem à 777. O Genoa também é um clube da 777. O chileno foi revelado pelo União Espanhola e viveu um bom momento no Vélez da Argentina, onde entre 2019 e 2021 marcou 3 gols em 61 partidas. No fim de 2021, Galdames se transferiu para o Genoa, mas não obteve sucesso. Pela equipe da 777, ele fez 30 jogos e marcou apenas um golzinho. Ainda passou um período emprestado ao Cremonense, também da Itália. Será o 8º jogador estrangeiro do Vasco. O Vasco só pode relacionar 7 gringos por partida, Além do chileno que está chegando, o Vasco tem Medel, Capasso, Rojas, Pumita, Payet, Orediano e Verratti. A tendência, porém, é que o Capasso também seja negociado, Além do Verratti, que a gente já disse que o Vasco não conta com ele para a temporada de 2024. Então, é mais um jogador chegando. Eu confesso que não conheço o futebol desse volante, por isso vou chamar o meu amigo Felipe Barros, do FB Scout, para analisar essa contratação e dizer, falar o que a gente pode esperar desse jogador. Confira só. Para a gente poder conferir juntos, pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas de Pablo Galdames como profissional. Vamos lá. 2020 pelo Vélez Sarsfield, 25 jogos, 18 como titular, 1 gol, 10,9 na recuperação da posse de bola. Como eu falei, um cara que sabe marcar. Nessa época de Vélez jogava bem mais recuado no meio de campo. 2021 ainda pelo Vélez, 21 jogos, 16 como titular, 1 gol, 6,4 na retomada. Reparem como baixa bastante esse índice de recuperação, porque ele começa a atuar um pouco mais avançado no campo. Chega na temporada 21-22 para jogar pelo Genoa, 20 jogos, 12 como titular, não marca gols, 6,9 nas recuperações. Temporada 22-23 ele faz poucos jogos pelo Genoa, que à época estava na 2ª divisão do futebol italiano, depois é emprestado para o Cremonese. Somando os dois times, faz 21 jogos somente, 12 como titular, 1 gol marcado, 6,5 nas recuperações. Então é um jogador, pessoal, que até tinha um espaço interessante no futebol argentino, principalmente anteriormente ao Vélez. Lá no futebol chileno, era um cara que tinha um protagonista, mas depois, quando deu um salto na carreira para jogar na Itália, até por equipes modestas do futebol italiano, aí ele não conseguiu performar, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. O que eu acho dessa possível contratação, a chegada de Pablo Galdames para reforçar o Vasco da Gama? Bem, galera, a torcida vascaína estava muito aflita, por reforços e estava um pouco aversa, pelo que eu percebi, a chegada de apostas, jogadores jovens demais para reforçar o Vasco. O Pablo Galdames é um cara experiente, um cara que jogou no Chile, jogou na Argentina, jogou na Itália, passou pela seleção chilena em 2022, então ele preenche um pouco o perfil daquele cara um pouco mais pronto, com um quesinho menor do que uma aposta para o Vasco da Gama. Mas, sinceramente, tecnicamente, eu não acho que seja um jogador que vai chegar para assumir a titularidade no meio de campo do Vasco, que vai encantar a torcida. É um jogador, como eu falei, que tem valências técnicas acima da média, vamos colocar assim, para um volante, um cara mais recuado, mas se decidir jogar um pouco mais à frente, eu acho que é um cara bem comum mesmo, que não vai agregar tanto assim dentro do nível nosso futebol. Eu não acho um reforço ruim, é um cara que tem uma certa rodagem, vai agregar nível de elenco para o Vasco da Gama, mas também não vejo ele chegando num primeiro momento para ser um titular absoluto nesse meio de campo. Então, para fazer a nossa avaliação, é uma aposta que o Vasco está trazendo, mas é um jogador experiente, é um jogador que a gente vai ter que ver como vai sair no nosso futebol, quando ele deu um salto um pouco maior do que o futebol argentino não conseguiu jogar praticamente, mas é uma aposta de composição de elenco para o Vasco da Gama. Se tiver um meio campo consolidado, ele às vezes é uma opção para entrar de vez em quando, pode acabar ajudando, tá bom? Falei pra caramba, dei minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gostou dessa contratação, concorda, discorda? Dá minha opinião, conta pra mim nos comentários. Então tá aí, você pode conferir a análise completa do FB Scout aqui no link que tá na descrição desse vídeo. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!